Olá, tudo bem com vocês? E aí, quem gostaria de ser um líder? Você gostaria de ser um líder? Você hoje está exercendo algum cargo aí numa empresa ou numa instituição, numa associação, numa cooperativa, que você precisa desenvolver as características de um líder? E aí eu pergunto para você, nós já nascemos líderes? Nós já temos essas características desde criança? Sim, algumas crianças sim. Nós podemos observar que temos algumas crianças que são elas sempre que puxam a brincadeira, são elas que estão sempre ali envolvendo os colegas nas brincadeiras que elas querem fazer. Mas e eu? Se eu, quando era criança, eu não tinha essa desenvoltura de líder e hoje eu preciso desenvolver essas características, será que eu consigo? Sim, nós sabemos que sim. Existem várias teorias que nos falam sobre isso. E é sobre isso que eu vou conversar um pouco com vocês nesse vídeo. Nós não temos muito tempo, infelizmente temos pouco mais que 20 minutos, e nesses 20 minutos nós vamos conversar um pouquinho sobre as características de um bom líder. É claro, nós sabemos que existem perfis diferentes de líderes. Para determinado tipo de empresa, a empresa requer um perfil diferente de líder. Nós temos líderes mais formais, algumas empresas precisam de um líder mais formal, de um líder mais analítico. Por exemplo, na área da construção civil, eu preciso de um líder mais formal, mais voltado para as tarefas, mais analítico. E nós temos aí outras características também de líder que eles podem ser adaptados de acordo com o perfil e a cultura da empresa também. Muito bem, antes de falarmos sobre essas características, são várias, temos aí vários livros, né, que nós sabemos que tratam destes assuntos. Mas antes de falar dessas características, que eu elenquei 10, eu gostaria de saber se existe alguma diferença entre o líder de ontem e o líder de hoje. Será que o mundo mudou? Será que as relações mudaram? Será que as gerações mudaram? Mudaram muito. Nós podemos perceber que nos últimos 30 anos o mundo mudou mais do que nos últimos 3 séculos. Isso em vários segmentos. Na área tecnológica, nas relações sociais, nas relações das famílias. E os jovens, né? Nós temos aí todas essas gerações X, Y, geração Z, a geração milênio, que daqui a pouco está aí no mercado de trabalho. E aí, como liderar essas gerações que estão aí? E eu, como uma pessoa de uma geração, como posso liderar? Então, nós temos aí essas características antigas, daquele líder de a ferro e fogo, de que bate na mesa, aqui quem manda sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito bem, não é desse que nós vamos falar. Nós vamos falar do líder contemporâneo. O líder contemporâneo, quais seriam as características que ele precisa desenvolver? Eu gostaria de começar com a primeira. A primeira característica é a automotivação. Automotivação. Se fala tanto, né? Porque precisamos de um time que vista a camisa, eu quero um time motivado, a minha equipe não está motivada, mas eu, particularmente, Amélia Carvalho, eu faço o convite para você que está com uma equipe, faça uma autoanálise com relação à sua motivação. Como está a minha automotivação? Eu sou automotivado? Quando eu chego no trabalho de manhã, eu pelo menos o básico do básico do básico, que é cumprimentar as pessoas, eu cumprimento as pessoas. Eu sou gentil? Eu olho nos olhos dos outros? Qual é a energia, com que energia que eu chego no meu trabalho? Com que energia que eu chego com a minha equipe? Lembrando que o líder eu posso considerá-lo e fazer inclusive uma analogia com o maestro da banda. Como é que está o maestro da banda? Se a banda não está tocando bem, se os membros da banda não estão a contento, então eu, maestro, preciso puxar para mim a responsabilidade, né? Então tá, como que está a minha motivação? Como que eu acordo de manhã? Isso aí é muito uma questão de energia também. Com que energia que eu chego lá no meu trabalho, que eu levanto, que eu chego? Eu tenho paixão pelo que eu faço? Eu gosto de estar ali com a minha equipe? E outra coisa que eu pergunto muito para os empresários também, quando se fala em motivação,
É bom trabalhar com você? É legal trabalhar com você? Se você fosse seu próprio liderado, seria bom trabalhar com você? Uma autoanálise, vamos pensar um pouco sobre isso daí. A segunda característica é saber ouvir, né? E eu sei ouvir, eu estou aberto, eu gosto de sugestões. E aí eu gosto muito de contar a história do seu João. O seu João, essa história, inclusive, fui eu que eu criei, foi eu que inventei. Vocês não vão encontrar isso em nenhum livro de liderança, certeza. A não ser que alguém me copiou, né? Mas a história é o seguinte: vamos supor que existe uma empresa que tem uma fachada, né? Uma fachada, e ali tem um jardim na fachada. E quem cuida do jardim é o seu João. O seu João é o responsável pelo jardim. E eu sou o proprietário, ali sou o empresário, e resolvi colocar uns holofotes para iluminar a fachada da casa ou do prédio. Eu posso ter duas atitudes com relação a colocar esses holofotes lá. Eu posso ter uma primeira atitude de mandar furar os buracos e colocar os holofotes, ignorando o seu João. Ou eu posso ter uma segunda atitude de chegar para o seu João e conversar com ele. Seu João, nós estamos pensando em colocar uns holofotes aqui na fachada do prédio. Aonde o senhor acha que nós devemos colocar os holofotes? E o seu João vai falar assim para mim: mas é eu que vou falar onde que vai colocar os holofotes? É, seu João, o senhor mesmo. Dá uma ideia, dá uma opinião. Onde é que o senhor acha que nós devemos colocar aqui esses holofotes para que ilumine o prédio e não atrapalhe o seu jardim? Veja bem, eu já posso saber onde exatamente que precisa colocar os holofotes. Eu não preciso consultar o seu João com relação a onde consultar. Mas por que eu vou consultar o seu João? Porque eu, enquanto líder, preciso envolver o seu João naquela situação, mesmo já sabendo aonde será colocado. E então o seu João fala: mas é eu mesmo? É, seu João, dá aí umas 2, 3 ideias. E nessas 2, 3 ideias eu vou escolher. Eu vou escolher ali uma que fica melhor, né? Para iluminar o prédio e de acordo ali com a opinião do seu João. Veja bem, nós tivemos 2 situações iniciais e nós vamos ter agora 2 outras situações. Na primeira situação, onde o seu João não foi consultado e simplesmente os holofotes foram colocados lá, pode ser que ele tinha acabado de plantar uma sementinha, estava começando a germinar e atrapalhou o trabalho dele. O que vai acontecer? Quando ele vier com a mangueira, depois para molhar o jardim, que ele vê aqueles holofotes lá e vai dar um chute na porqueira desse holofote aqui. Só vem para me atrapalhar. E ainda se brincar, ele ainda joga um pouquinho de água ali naquele holofote, inimigo número 1 dele naquele momento. Agora, na segunda situação, onde ele foi envolvido e ele foi convidado, inclusive, a opinar sobre onde colocar os holofotes, ele passa a se sentir pai daquele produto, daquele serviço. E quando ele vier depois com a mangueirinha para regar o jardim, que ele vê o holofote, fui eu que falei que era para colocar aqui. E é com muito carinho que ele vai cuidar daquele bem da empresa. Vai tomar cuidado para não molhar, porque aquele holofote ele sente como um filho dele, porque ele foi envolvido, ele participou. É claro que nós sabemos aquilo que eu disse no início do vídeo, que nem sempre eu posso estar pegando ideias assim dos funcionários. Eu dei um exemplo aí no sentido de realmente envolver uma equipe. Porque numa construção civil, os funcionários simplesmente não possam. Essa parede aqui eu gostaria de pintar ela de azul e eu vou usar da minha criatividade e vou pintar ela de azul. Não, o líder, a lista é de tarefas, né? É uma liderança voltada para as tarefas, sem esquecer da liderança de relacionamento. Porque se eu quero resultados, se eu quero uma liderança de resultados, esse resultado vem das pessoas. Então, essa segunda característica, que é o saber ouvir, é saber ouvir mesmo, porque eu escuto muito o empresário dizer o seguinte: com relação à reunião, eu quase nem marco mais reunião, porque chega lá na reunião, eu peço opinião e eles não falam. Todo mundo calado. E aí eu pergunto para esse empresário: por quê? Por que as pessoas não falam? Será que em algum momento elas tiveram a oportunidade de falar
e não foram ouvidas, ou foram boicotadas, ou foram criticadas naquele momento que ela tentou falar? Então, ouvir, buscar sugestões, envolver as pessoas. Pode ser que o funcionário tenha uma ideia muito boa, que eu nem estava pensando naquilo ali. É claro que a equipe sempre tem algo para contribuir. Então, essa segunda característica importantíssima, saber ouvir e buscar. E outra, saber reconhecer o positivo do meu liderado. Porque nós trazemos uma questão cultural muito complicada, que nós trazemos lá das nossas famílias. Porque, como eu disse no início, como o mundo mudou muito rapidamente, questões familiares nós trazemos para dentro das empresas. Por exemplo, na minha época, da minha geração, quando criança, você estudava e o pai dizia assim, não fez mais que obrigação. E ainda se dizia que não podia elogiar. Ah, não pode elogiar, porque se elogiar estraga. E dificilmente recebíamos um reconhecimento. E acabou que isso veio para dentro das empresas. E ainda algumas empresas até hoje ainda usam desse procedimento de dizer que se reconhecer, se elogiar, estraga. Não estraga, já vou garantir para vocês que não estraga. É claro que não é aquela coisa muito de ficar elogiando demais, né, em excesso, mas reconhecer, simplesmente reconhecer. Poxa, Fabrício, olha, você foi muito bem nesse trabalho, parabéns, você está melhorando. Bacana, esse trabalho aí que você fez, bacana, legal, continua, tá bom? E quando tiver que dar o reconhecimento de coisas a melhorar também, eu vou chamar o Fabrício e vou dizer para ele onde é que ele precisa melhorar. Tá certo? Vamos reconhecer positivamente, então, os nossos liderados. Vamos agora para a característica número 3. Que a característica número 3 é entregar mais do que você promete. E dentro dessa característica de entregar mais do que você promete, muito cuidado com o que você promete para a sua equipe. Muito cuidado com as expectativas que são geradas na sua equipe. Da mesma forma que com o meu cliente externo eu vou entregar mais do que eu prometo, lembrando lá daquela velha máxima lá de superar as expectativas do meu cliente externo, encantar o meu cliente externo, eu posso usar isso também para o meu cliente interno, que são os meus liderados. Entregar mais do que eu prometei. E muito cuidado com as expectativas que eu gero nos meus liderados. E dentro deste cuidado com essas expectativas, eu chamo muita atenção no momento da contratação, ou no primeiro momento, que muitos pecam criando uma expectativa neste futuro funcionário de que lá é uma beleza, é uma empresa muito boa, e ainda alguns ainda dizem que é uma família, né? Você vai gostar demais daqui, aqui é muito bom, aqui é muito tranquilo, aqui nós somos uma família. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Porque no primeiro impasse, na primeira contrariedade que esse funcionário tiver, que esse liderado tiver no decorrer do trabalho, o que ele vai pensar? Poxa, não era o que eu pensei. Imaginei que fosse melhor aqui. Não estou gostando. Não é tão bom como eu imaginei. Né? Questão de expectativa. Agora, é o que eu digo para muitos empresários. É preferível você colocar o diabo mais feio do que ele parece. Isso é muito sincero com o seu futuro funcionário, o seu futuro liderado. Já dizer para ele, olha, eu já quero te adiantar que aqui é puxado, aqui tem muito trabalho, aqui nós temos muitas exigências, e as exigências são essa, tudo já vou passar antecipadamente, através de um POP, né? Através de um regulamento interno que a empresa tem, tudo isso já ajuda, essas ferramentas aí, POP, regulamento interno, ajuda muito a não criar expectativas infundadas nas pessoas. E no momento da entrevista, eu já também deixar muito claro. Inclusive, posso até dizer, olha, eu já quero adiantar para você que eu sou muito exigente. Gosto das coisas muito certinhas, parará, parará, pururu. Mesmo que eu não seja assim tão exigente. Mas o que vai acontecer no momento posterior? Que esse funcionário começar a trabalhar. Ele vai pensar, poxa, estou gostando aqui dessa empresa. Poxa, é legal aqui, eu imaginei que fosse pior. Você sabe que é bom trabalhar aqui? Estou gostando muito de trabalhar aqui nessa empresa. Tá certo? Então, cuidado com essas questões aí. A quarta questão, compartilhar objetivos. Porque queremos chegar juntos no mesmo lugar, queremos as mesmas metas. E esse traçar metas,
precisa ser compartilhado com a equipe. Eu preciso compartilhar com a minha equipe para que cheguemos juntos naquele lugar que nós queremos chegar. Porque como é que eu quero que todos andem conforme eu gostaria, se eu não explico a forma como eu gostaria? Então, compartilhar objetivos, mostrar o DRE, essas reuniões de DRE demonstrativo, de resultado do exercício, que esse exercício também pode ser mensal ou pode ser um exercício anual. Esse DRE, essas reuniões de DRE, é mais com as pessoas que estão mais próximas, que fazem parte da liderança. Mas o líder precisa envolver a equipe neste compartilhar de objetivos para que a equipe realmente caminhe junto com ele. Tá certo? Nós vamos então agora para a nossa quinta característica. A nossa quinta característica fala sobre o exemplo. O líder é aquele que dá o exemplo. Como é que eu vou querer, como é que eu vou exigir, como é que eu vou pedir se eu mesmo não faço? E aí eu, enquanto líder, você, enquanto líder, eu faço uma pergunta. Você é confiável? Você é digno de confiança? Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço? E aí, uma coisa interessante, uma pergunta que eu sempre pergunto aos empresários nos cursos de liderança é o seguinte: quando eu erro e eu assumo que eu errei, eu sou mais confiável ou menos confiável? Sempre a resposta que eu recebo, que eu sou mais confiável. Então, nós como seres humanos, e até mesmo o líder ele é falível, todos somos falíveis. E eu como líder não preciso achar que eu sou infalível. O líder erra também. Agora, a grande questão, a honra, a maior honra, a honradez de um líder é no momento que errar, reconhecer que errou. E inclusive até pedir desculpa para os seus liderados, não tem problema nenhum. Isso não o coloca para baixo, isso não o faz menor, pelo contrário, o faz mais novo. Né? Eu chegar para a minha equipe e falar: olha pessoal, eu quero dizer para vocês que naquele determinado ponto vocês estavam certos, me enganei mesmo, parabéns, vocês estavam certos, aconteceu dessa forma mesmo. Tudo bem, tranquilo, com muita leveza. Né? Então o líder é aquele que fala o que cumpre e cumpre com o que ele fala. E ele é o primeiro a se comprometer com a missão, a visão e os valores da empresa. Essa é a incumbência dele. Porque quando eu dou o exemplo, eu preciso, como líder, ter dentro de mim e agir conforme a missão da empresa que já foi traçada lá no planejamento estratégico. Conforme a visão, os passos, onde é que essa empresa quer chegar. E os valores. Quando a empresa tem os valores e são traçados, eu, como líder, comungo e pratico esses valores. Então, é bom refletirmos um pouco sobre isso. Vamos agora para a sexta característica. Saber dar feedback. Né? Feedback é o retorno. Eu, como líder, eu sei o que falar, como falar e onde falar. Como que eu dou esse feedback para o meu liderado? Eu sei reconhecer o positivo, eu valorizo os resultados. E aí, nessa questão do feedback, nós voltamos lá naquilo que eu já havia dito anteriormente sobre trazermos uma cultura das famílias antigas para dentro das empresas que tem muita dificuldade de reconhecer o positivo, que tem muita dificuldade em dar o feedback positivo. Então, praticar esse feedback positivo, esse reconhecimento. E também saber os pontos aonde precisam ser melhorados. Eu vou dar o feedback positivo, tem até uma máxima, né? Dou o feedback positivo, não preciso esconder. Os outros podem saber também que eu estou dando aquele feedback positivo. Agora, os pontos a serem melhorados não precisam ser em público. E não devem, né? É melhor que eu chame do lado e vou dar esse feedback, esses pontos a serem melhorados. Saber também receber feedback. Eu, enquanto líder, eu sei receber feedback. Quando as pessoas precisam falar comigo, eu assimilo bem o que elas estão dizendo para mim. Sétima característica, não tratar a todos igualmente. E aí eu pergunto, será que todos os liderados têm o mesmo nível de comprometimento com a empresa? Bom, se todos têm o mesmo nível de comprometimento, beleza. Agora, eu não posso tratar igual liderados que têm níveis de comprometimento diferentes. Aqueles que têm um maior nível de comprometimento, eu posso passar para ele mais tarefas, mais responsabilidades.
E aí, o outro vai, eu vou ficar melindroso por causa do outro que não tem comprometimento? Não, eu não vou abandoná-lo. Eu também preciso encontrar formas de fazer com que ele suba esse degrau de comprometimento, né? Fazendo com que ele também faça parte da equipe. Às vezes um treinamento, está precisando de um treinamento, e nisso ele vai conseguir, então, ou melhorar o seu comprometimento ou não, e aí também vai depender dele. Mas essa sétima característica, ela trata desse tema, não tratar a todos igualmente, nesse sentido, do nível de comprometimento do seu liderado. Quanto mais comprometido, mais eu vou passar tarefas e responsabilidades para ele. Chegamos na 8ª característica, supervisione e acompanha. Eu não posso simplesmente abandonar os meus liderados. Traçamos metas, traçamos onde queremos chegar, é preciso que o líder faça essa supervisão e acompanhamento. Cria mecanismos para monitorar as atividades, checa resultados, checa procedimentos, esteja disponível para dúvidas, para esse próprio acompanhamento, porque o líder não abandona os seus liderados, já não é mais um líder, né? 9ª característica, motivador. Percebem que nós começamos lá a nossa palestra falando que a número 1 é o líder precisa ser automotivado? Muito bem, chegamos aqui na 9ª característica com motivador. Além de ser automotivado, eu, enquanto líder, preciso criar ambiente favorável à motivação. Criar ali na empresa uma energia suficiente para mim e para a minha equipe. Uma energia, um ambiente que favoreça esse ambiente agradável e leve. E aí, nesse motivador, eu volto naquela outra pergunta também. É bom trabalhar com você? Olha só, a 10ª característica, eu fiz o seguinte com a 10ª característica. Eu vou resumir essa 10ª característica em todas as características que existem sobre liderança. Se alguém chegar para mim e falar assim, Amélia, de tudo que se fala sobre liderança, de todas essas características, tantos livros, tanta teoria sobre liderança, eu vou te lançar um desafio, Amélia. Eu vou te lançar um desafio para você resumir em 2 características, de todas. E eu vou aceitar o desafio. Eu diria para você que as 2 características, se for para resumir em 2, seria, em primeiro lugar, amor para não humilhar ninguém, amor para não colocar ninguém para baixo, e a outra que vem junto com ela é o vigor, firmeza. Porque não pode ser só o amor também, aquela coisa, né? Paz e amor. Porque muitos não reconhecem e às vezes abusam. Não pode ser só a coisa dura, a firmeza demais, o rigor demais. Se eu, enquanto líder, conseguir conciliar essas 2, a firmeza, aqui não é bagunçado, não. Aqui nessa empresa, aqui nessa organização, aqui nessa entidade, tem ordem, tem normas, tem leis. Firmeza, vigor. Só que junto com a firmeza, o amor. Tá certo? Então, se eu, enquanto líder, conseguir os 2, amor com firmeza, tenho certeza, você vai melhorar bastante. Feito isso aí, chegamos então no nosso final, né? 23 minutos, o que eu havia planejado. Agradeço muito a atenção. Meu nome é Amélia Assumpção Carvalho. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento que se chama Trainer. É uma empresa que já está há 19 anos no mercado. Trabalho com desenvolvimento de pessoas. Sou consultora e instrutora comportamental. Tá certo? Coach também. Então, tá bom. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.